Olá, começa mais um programa Ação Parlamentar. E o parlamentar de hoje é o deputado Francisco Júnior, do PSD, que tem um projeto de lei de autoria dele sobre doação de medula óssea. Obrigado, deputado, por o senhor ter vindo aqui mais uma vez, com a gente. Eu que agradeço, Luciana, obrigado, cumprimento a você, a todos os nossos telespectadores da TV Assembleia. Sempre é uma satisfação poder estar aqui divulgando um pouco o nosso trabalho e colocando o cidadão goiano a par do que acontece na Assembleia, o que é muito positivo. Nós que agradecemos. Bom, gostaria de saber do que se trata o projeto, sobre essa doação de medula óssea. A gente sabe que não é obrigatório a doação de sangue e medula em todo o estado e, inclusive, em todo o Brasil. Olha, na questão de saúde, a doação, seja ela de medula, de córnea, de sangue, qualquer doação que envolve o ser vivo, e no caso da córnea, ele já não mais vivo, mas qualquer doação que salva a vida das pessoas, apesar de ser algo que tem um grau de aceitação muito grande na sociedade, não existe o envolvimento. Nós temos uma dificuldade muito grande de gerar as campanhas, de conscientizar as pessoas. Via de regra, o cidadão ele só se interessa por esse tema quando ele precisa, ou quando alguém muito próximo dele precisa. Eu mesmo me tornei doador de sangue quando eu precisei doar sangue para meu pai. Então, é incrível, por mais consciente que a gente pensa que na prática a gente só se envolve com essa temática no momento que você tem a necessidade disso, um amigo, um parente querido. Então você percebe, e você percebe que um gesto tão simples, tão fácil de se fazer, é tão importante e fundamental num tratamento grave. Então, no caso desse projeto, nós procuramos criar uma rotina, criar um programa para estimular, conscientizar e viabilizar a captação de sangue e medula. No caso do sangue é mais conhecida, a medula menos conhecida, mas tão importante quanto. No caso da doação de medula, a gente não simplesmente decide, eu vou ser doador de sangue. Não, eu entro para um cadastro de possível doadores que tem um prazo limitado. Eu, por exemplo, sou doador, mas eu estou no Cadastro Nacional de Doadores e em algum momento, quando alguém que precisa fizer o exame e perceber que é compatível, então eu vou ser acionado e aí eu teria a possibilidade de doar ou não. Não é todo mês, né? Não. Inclusive, deputado, tem muito tabu com relação à doação do sangue e mais ainda da medula, Pensa-se muito que é retirado um pedaço do corpo, E no não é caso assim. Da doação de sangue, tirando a questão religiosa, tem religião que entende que não se pode doar, isso é respeitado e é garantido em lei, inclusive. Então, tirando esse aspecto, o resto é tabu realmente, porque não dói, não enfraquece a pessoa, não gera nenhuma situação disso. Ao contrário, é muito interessante para quem é doador, porque ele acaba fazendo uma série de exames, porque você não doa o sangue e automaticamente ele é injetado em quem precisa no receptor. Não, você doa o sangue, aí é separado plasmas, hemácias, é feita uma bateria de exames para saber se aquele sangue está saudável. Inclusive, se não me falha a memória, a cada 4 ampolas, a cada 4 frascos de sangue tirado, se não me engano, 1 a 1,5 é desprezado. Então, quer dizer, se a pessoa teve hepatite, não sabe, uma série de coisas. Então, o sangue tem que estar saudável. Então, aquilo é importante até para o próprio doador. E quando ele vai doar sangue, você tira do próprio sangue uma amostra que entra para o cadastro de doador de medula. Não tira, tem gente que quando fala medula, ele entende que ele vai tirar um pedaço da coluna vertebral e tal. Não é. A medula, ela é produzida na espinha dorsal. Eu não sou médico, não sou da área de saúde, mas ela é pulsada, Então não é nenhuma situação terrível de cirurgia, de risco de vida para quem é doador. É diferente de uma doação de rim, por exemplo. Que há corte, que você tem, que você tira o órgão e tal. Não existe isso. É muito mais simples, porém da mesma importância. Bom, então, pelo que eu entendi, o projeto, ele visa incentivar, essa doação. Sim. Através de campanhas, deputado, no caso, seria... Ele tem 2 aspectos. Ele visa estimular no nosso artigo... Primeiro, cria a política. No artigo 2º, constitui os objetivos da política. Então, fala de campanhas permanentes, de introduzir isso nas escolas. Nós precisamos formar os nossos jovens, as nossas crianças, para uma nova mentalidade. Uma mentalidade onde ela partilhe isto. E no artigo 3º, o aspecto mais importante
importante que pode ser firmado convênios e parcerias com a iniciativa privada. Hoje, o local onde você pode receber, os locais são muito limitados, né? Se não me engano, Goiânia tem apenas 2 hospitais públicos que você pode fazer essa coleta de sangue, essa doação, né? E essa coleta. Isso. Os 2 Hemocentro. E já a lei permite convênios com a iniciativa privada, onde você pode, então, começar a fazer essa coleta tanto do sangue quanto da medula numa parceria com a iniciativa privada, o que eu entendo que aumentaria em muito o número de doadores e o número a quantidade do produto oferecido, mesmo que realmente é fundamental. É um assunto delicado porque não se pode pagar, não se pode cobrar pela doação de sangue, é voluntário. E tem um dado aqui, inclusive do projeto do senhor, que fala que é caro, né, descobrir um doador de medula. No caso, é uma rede internacional. Olha, para o Estado chega a custar 65 mil para o SUS, um doador. E isso internacional. Agora, se for nacional, se o doador morar aqui no Brasil, esse custo cai para 40 mil. Né? Esses dados foram pesquisados até para servir de base aqui, né, do projeto, senhor. É incentivar mesmo, né, para achar. Isso é questão do doador, quer dizer, com todo o esforço que é feito. E aí a gente chega a uma outra discussão polêmica. Quanto vale uma vida? Você fala assim, poxa, mas 40 mil para localizar um doador. Mas para aquela pessoa que vai ser salva com isso, qual é o valor? Hoje nós sabemos que temos... graças a Deus, a medicina evoluiu muito, a ciência evoluiu muito, nós temos remédios, nós temos várias situações, mas o povo tem dificuldade de ter acesso a isso. Então, nós também temos que criar socializar isso. Na medida que nós conscientizamos o povo, que nós criamos essas campanhas, que nós conscientizamos, que nós envolvemos a comunidade, esse preço, esse valor investido tende a baixar muito. Porque nós vamos ter um envolvimento maior, nós vamos ter um maior número de doadores e, ao mesmo tempo, um maior número de pacientes atendidos. A gente ainda tem que agradecer a questão de não termos nenhuma catástrofe aqui, desastres naturais como nas Filipinas agora, né? Porque nessas situações, a doação é super importante, né? A doação de sangue em guerras, pós-guerras. Bom, só que o deputado tem mais projetos, nós vamos continuar discutindo sobre esses projetos daqui a pouquinho no próximo bloco. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. Ela quer ser rainha, modelo e professora, tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevam precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevam.com.br e ajude o Cevam a continuar ajudando muita gente. O Programação Parlamentar volta com o deputado Francisco Júnior, do PSD. No primeiro bloco, nós falamos sobre o projeto que visa o incentivo da doação da medula óssea e também a doação de sangue aqui no estado de Goiás. E agora, o deputado vai falar para a gente sobre outros projetos de autoria dele. Um deles é o cartão Sobriedade. Sobriedade, vem de sóbrio mesmo. Deputado, explica para a gente. Luciana, eu desenvolvo todo um trabalho de apoio às entidades sociais. Eu faço um trabalho que eu chamo de trabalho em defesa da vida. Então você tem vários aspectos. Então, da mesma forma que o sangue, a medula é importante para salvar uma vida, nós temos hoje as vidas e as famílias sendo destruídas por um problema que eu considero um dos mais graves no mundo hoje, que é a questão da droga. A drogadição hoje é um problema terrível, ainda mais com o surgimento dessas drogas novas e muito potentes, como é o caso do crack. Então, que tem um poder de viciar muito rápido
e de envolver aquela pessoa e de uma relação de violência muito grande. E então, fácil acesso, né? Porque é a mais barata. Barato, fácil e daí por diante. Na verdade, ela não é nem mais a mais barata, porque o efeito passa muito rápido. Então, se a pedra custa lá R$3, R$5, ele consome várias durante o dia. Então, ele vende o que tem na casa, ele parte para o crime. Então, deixou de ser uma questão interna da família. A droga, até pouco tempo atrás, a bebida alcoólica, o problema sério da adicção, da dependência química em qualquer ela. Aí você tem as drogas lícitas e as drogas ilícitas. No caso da bebida, é uma droga lícita, que é vendida e tudo, você tem algum controle de idade, mas ela é lícita, ela pode ser vendida. Causa tanto mal quanto as outras. Destrói a vida e a família do mesmo jeito. Inclusive, é muito raro uma pessoa que tem um início que começa a usar uma droga mais pesada que não tenha passado por uma droga mais leve ou uma droga lícita. Então, caminha junto tudo isso. E nós temos uma dificuldade muito grande do Estado participar dessa solução. Então, nós temos hoje uma experiência muito bem sucedida em São Paulo, em Minas Gerais, que nós conhecemos, é um projeto que necessariamente tem que ser criado pelo Executivo, porque ele gera despesa, envolve a rede de saúde. Mas nós sugerimos ao governador, por meio de um projeto de lei, uma minuta de um projeto que foi encaminhada a ele, sugerindo a criação de um cartão, usamos o nome do cartão de São Paulo, que é o cartão sobriedade. O que seria isso? A pessoa que é acompanhada pelo Estado, seja pelo CREDEC ou de alguma forma pela assistência do Estado, essa pessoa, ela para ser internada e levar o seu tratamento, já que o CREDEC não vai conseguir atender a todos, então teria um convênio com algumas entidades, as comunidades terapêuticas que nós chamamos, e essa entidade, então, com esse cartão, ele é cadastrado, ele é acompanhado pelo Estado, então com esse cartão ele tem direito a um recurso que seria na casa dos R$1.000, para o tratamento e 10% disso para o sustento da sua família, já que a pessoa nessa situação ela não consegue trabalhar, não consegue produzir e o prejuízo que ele traz para a sociedade não tratado é muito maior do que se tratado. Então seria um apoio às entidades, às comunidades terapêuticas, e aí elas têm que ser acompanhadas, fiscalizadas, têm que prestar contas, tem todo um rigor, nós teríamos um controle maior daquilo que é investido na recuperação desses cidadãos que estão sendo cada vez mais afastados do sistema produtivo da sociedade atual. Esse repasse, no caso de 10%, quem passaria às famílias seria a instituição que estaria abrigando, né, o paciente. Sim, havendo o cartão, o interessante do cartão é a tecnologia. Na medida que você cadastra, porque o cartão teria que ser cadastrado, você passa o cartão, automaticamente já vai para as contas que tem que ir. Então, esse dinheiro, ele não passa na mão do dependente, porque o risco de qualquer apoio nesse sentido é o dinheiro voltar para a mão dele, porque se volta para a mão dele, ele acaba se tornando bebida ou droga. Isso, justamente. Agora, em que fase que está? É apenas na fase de discussão? Já houve um projeto mesmo? Existe um grupo de trabalho, né, criado, um trabalho muito bem realizado pelo Estado, que é eu sempre erro na pronúncia, não sei se é GAED ou JAED, mas que faz um trabalho muito interessante nessa área. Então, estão estudando a viabilidade, seja do cartão, seja de convênio direto com as entidades, depois de uma triagem, mas de alguma forma o Estado está atento e preocupado em atender essas pessoas e as famílias, porque a questão da droga, você não adianta tratar só o dependente químico, você tem que fazer um tratamento de toda a família que envolve. Pensando nisso, inclusive, nós apresentamos um outro projeto de lei, esse já é projeto meu mesmo, já está tramitando, que estimula a experiência do voluntariado. O que é isso? Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais egoísta e egocêntrica. Então, cada vez mais nós estamos voltados para o nosso umbigo. Temos uma dificuldade muito grande em enxergar o mundo à nossa volta. E na Europa, nos Estados Unidos, nós percebemos que o terceiro setor, o envolvimento com as entidades filantrópicas, sociais, tem crescido cada vez mais. E no Brasil tem crescido, mas tem crescido com certa dificuldade, com preconceito, até pelos maus exemplos. A gente viu recentemente na televisão, aí coisas terríveis acontecendo numa comunidade terapêutica que algemava, acorrentava os pacientes. Quer dizer, isso é terrível. Mas isso também é falta de fiscalização do Estado, que tem que fiscalizar. Mas esse projeto ele estimula na escola a experiência do voluntariado. Então, onde as escolas
sejam particulares ou da rede pública, possam conveniar com entidades, ONGs, que prestam serviço naquela região. Creches, asilos, comunidades terapêuticas, qualquer tipo de assistência a andarilhos. E aí nós temos um universo muito grande de serviço social que elas prestam. Tanta coisa pode ser feita, né, exato, deputado? Às vezes uma conversa com o idoso e você tem uma carga horária. E você tem uma carga horária para que um jovem, uma criança de 8 anos, um jovem de 14, saia da sua realidade e visite uma instituição dessa. Eu creio muito que se os nossos jovens, que os nossos adolescentes, inteligentes que são, com a quantidade de informação que eles têm hoje, se eles têm uma experiência com o mundo real, eles vão pensar 2 vezes também antes de se envolver com qualquer situação. Por mais que você tenha toda aquela situação da adolescência, da juventude, da curiosidade, mas vamos matar essa curiosidade de uma forma saudável. Não há necessidade que ele experimente a droga, que ele converse com alguém que teve essa experiência e relate como foi que aconteceu, para ele parar, porque às vezes ele fala assim, meu pai está pegando meu pé, minha mãe... Não, não é pai e mãe, não, é uma realidade da sociedade. Se a gente proporciona isso para o jovem, para a criança na escola, numa experiência, além dela se abrir para o mundo exterior, e eu acredito, ele será um cidadão melhor, porque ele vai estar interessado que o seu meio ambiente tenha qualidade de vida e não somente ele. Além disso, sem dúvida nenhuma, ele também vai estar tendo uma chance de tomar as suas decisões e ser não se envolver nessas melhor situações. Ser humano, né? Verdade. Porque a gente só cresce assim ajudando o próximo. A gente vê muito nas escolas a questão assim das doações, né? Material higiênico. Eu mesmo, quando estudava, a gente fazia muito isso e ajudava a comunidade. Isso. Só que o que o senhor falou vai além, né? Às vezes até uma leitura para um idoso é importante, sim, você e desde ter a pequeno, experiência, né? Você ter a experiência, você ir até aquela realidade, conhecer, isso é fundamental. A gente pode fazer muito com pouco, né, deputado? É verdade. Vou dar um exemplo. O jovem que ele aprende a sair de si para buscar uma experiência, como é o caso de visitar um idoso, ou aproveitar as datas festivas, né? Dia da criança, Natal, Dia da árvore, por exemplo. Não precisa nem ser só essa questão humana, pode ser o cuidado com o meio ambiente, plantar uma árvore, envolvido com quem tem paixão por isso. É interessante de se envolver, de ter um convênio com essas entidades filantrópicas, é porque elas têm isso como motivo de vida, elas são apaixonadas. E aí a gente tem uma boa oportunidade de ter uma experiência dessa. Tirar esses jovens um pouquinho do computador, né? Vivenciar o mundo real. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Estivemos discutindo sobre projetos de autoria do deputado Francisco Júnior, medula óssea, o cartão sobriedade e essa questão também do incentivo ao voluntariado. A gente espera que todos esses projetos sejam aprovados e entrem logo em prática. Eu acredito que serão. Luciano, obrigado. Eu agradeço também a sua assistência e convido você a conhecer mais do nosso trabalho. Visite nosso site www.franciscojr.com.br e dê também a sua sugestão. Obrigado. Tá aí. Obrigada a você também pela audiência. Continue nos assistindo pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até a próxima.